Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma manhã onde temos esse tempo de esperança e compartilhar uma palavra de Deus com você. Queria compartilhar uma palavra que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dá um tempo para que você possa estar aí achando. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. De quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Bom, o que nós podemos aprender disso aqui? É conhecer a nossa vida de verdade. É um ponto importante para que a gente possa prosseguir vencendo na nossa vida, né? Então, existe toda uma vida para ser celebrada, mas as dificuldades, as circunstâncias adversas, muitas vezes nos impedem disso. Então Deus nos fez para dar glória a Ele, olhar toda a beleza da sua criação e desfrutarmos da vida, porque muitas vezes, até possuindo coisas, nós não conseguimos valorizar essas coisas que nós temos, nós conseguimos ter uma dificuldade de olhar essas bênçãos que Deus tem nos dado. Tenha certeza de uma coisa, né? Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. As nossas escolhas, elas são fundamentais para que a gente viva uma vida de verdade. Então, uma outra tradução, nesse mesmo texto que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, há basicamente três grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira. Primeiro grupo, aqueles que vivem de aparência, acham que são aquilo que na realidade não são de fato. O segundo grupo é um grupo que vive bem abaixo do seu potencial, daquilo que poderiam produzir, né? Acreditam que podem menos, né? Não acreditam em si próprios, né? Por uma autoestima baixa, enfim, por uma série de outras situações. E o terceiro grupo são aqueles que vivem de sobrevivência, deixaram de acreditar naquele que é o autor da vida, né? O Senhor, que é o Todo-Poderoso, e estão ouvindo mentiras, estão ouvindo enganos, e às vezes até mesmo com esse sentimento negativo acabam dando ouvido à voz do inimigo, né? Só simplesmente agradecem por estarem vivos, quando isso não é o que Deus nos preparou. Deus simplesmente nos criou para nós estarmos vivos, vivendo uma vida de sobrevivência. Então, nós não fomos criados para viver a vida dos outros, nós fomos criados para viver a nossa própria vida, né? Você não é uma cópia mal feita de ninguém, tenha certeza disso. Você é você mesmo. Deus te criou com toda a sua exuberância, com toda a sua criatividade, como qualquer outra pessoa. O fato de que muitas vezes nós nos comparamos negativamente a outras pessoas, o fato de possuirmos menos, ou o fato de termos o nosso interior, a nossa alma, ela é desconfigurada por algum motivo. Então, tenha certeza de que você é uma pessoa exclusiva e uma pessoa especial para Deus. Você não foi feito para viver pela metade, você é uma pessoa que tem toda a perspectiva de viver a plenitude de Deus sobre você, todas as promessas de Deus. Deus o fez de forma completa. Então você não foi criado para ficar se rastejando sobre as rochas, né? Ele fez andar sobre as rochas, né? Ele fez o homem, a mulher, e disse assim: domine sobre a terra. Então você foi feito para viver a verdadeira vida de Deus, aquilo que Deus tem para oferecer, né? Uma vida de verdade. Então, compartilhando um outro texto que se encontra em
em Salmo capítulo 8, versículos de 4 a 8, olha o que o salmista diz. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Olha só o que o salmista está dizendo. Sobre os seus pés tudo puseste, né? Sobre os seus pés, né? Os pés do homem, do ser humano. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Então, essa é vida de verdade e este é você. Acredite nisso. Se você não está vivendo nessa dimensão, hoje mesmo, Deus pode começar a arrumar a sua vida, quer arrumar a sua vida. Se o mundo, a carne, o diabo, as lutas, seja o que for, te desconfiguraram da imagem divina, do plano de perfeição de Deus, de tudo aquilo que Ele pensou sobre a tua vida, então que se inicie hoje um processo de volta, um processo de retorno, de recuperação, de restauração da imagem de Deus sobre a sua vida, né? Então, avalia, né? Então, uma confrontada a você mesmo na sua real situação de vida hoje, faça essa avaliação. Um outro texto se encontra em Ageu, capítulo 1, versículo 5, né? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram, né? Vocês têm plantado muito e plantado pouco e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Diz o livro de Ageu, uma coisa assim bem pertinente aos dias de hoje, na verdade, uma coisa que nós vivemos. Quantas vezes nós vivemos pessoas insatisfeitas e até mesmo, né, infelizmente, dentro da igreja, porque ainda não se descobriram, não sabem qual é a sua real situação. Então, tenha certeza de uma coisa, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, mentir sobre nós mesmos, né, tentar nos enganar a respeito dos fatos que nós vivemos. Encare os fatos, né? Toda mudança real, verdadeira, significativa na nossa vida, ela começa por essa sincera avaliação pessoal de vida. Nada muda até que você confronte a tua real situação. Então, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Então, o que você precisa mudar hoje? Peça ajuda a Deus, né? Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei. Nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, né, está disposto a nos abençoar, a te abençoar, a me abençoar, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você se aproprie disso nessa manhã, e que seja um dia de oportunidade, né? E como o salmista disse, né, esse é o dia que o Senhor nos dá, que você comece com uma nova perspectiva diante dele. E o meu desejo é que você tenha um dia abençoado na presença daquele que é tudo em todos, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fique em paz, até amanhã, se Deus quiser.